Eu tinha pouco mais de 30 anos quando finalmente percebi o quanto aquela frase, dita ainda na juventude, havia se entranhado na minha pele como uma cicatriz invisível. Era final de tarde, e eu estava debruçada sobre uma mesa de oficina improvisada que tínhamos nos fundos da casa, tentando arrumar uma pequena peça que havia sobrado de um motor antigo. Meu pai entrou, o cheiro de cigarro impregnado na roupa, e me olhou como se eu fosse uma criança perdida, brincando com ferramentas que não compreendia. A frase saiu seca, dura, sem nenhum tremor na voz. Você não passa de uma mecânica de oficina. Nunca vai passar disso. Ele disse e virou as costas, como se não houvesse nada mais a acrescentar. Foi nesse instante que percebi que, para ele, eu jamais seria suficiente. Aquelas palavras ficaram presas em mim como se fossem tatuadas a ferro quente. Eu não respondi, não chorei na frente dele, mas por dentro era como se algo tivesse quebrado. Não porque ele duvidava da minha capacidade. Afinal, eu já estava acostumada a ouvir comentários atravessados sobre o fato de eu gostar mais de graxa do que de maquiagem, mais de motores do que de vestidos, mas porque ele era meu pai, a única figura que eu ainda acreditava que pudesse se orgulhar de mim. Eu esperava dele ao menos um gesto de incentivo, mesmo que pequeno, mas tudo o que recebi foi desprezo. Essa cena não aconteceu apenas uma vez. Ao longo da minha vida, ele repetiu a mesma ideia de formas diferentes, como se fosse um disco arranhado que nunca parava de tocar. Quando eu levava um manual para a mesa do jantar, ele dizia que estava perdendo tempo com coisas de homem. Quando eu voltava suja de óleo depois de passar o dia ajudando um vizinho a consertar uma moto, ele dizia que aquilo era trabalho braçal sem futuro. E quando eu falei pela primeira vez que queria voar, que queria entrar na Força Aérea, ele riu. Não foi uma risada de humor, mas de escárnio, daquelas que diminuem qualquer pessoa. Naquele momento, a frase "você não passa de uma mecânica de oficina" deixou de ser apenas um comentário. Tornou-se um julgamento. Era como se ele tivesse delimitado o teto da minha vida, uma linha imaginária que, segundo ele, eu jamais poderia ultrapassar. Essa barreira, no entanto, quebrou algo em mim, mas também acendeu uma chama que eu mesma não sabia que existia. Eu passei a olhar para as ferramentas, para os motores desmontados e para os aviões que cortavam o céu não apenas como máquinas fascinantes, mas como símbolos de uma luta silenciosa que eu teria que travar. É curioso como em silêncio algumas palavras crescem dentro da gente como raízes tortas. Eu ia dormir ouvindo o eco da voz dele e acordava com a mesma lembrança. No início isso me paralisava, me fazia acreditar que talvez ele estivesse certo. Afinal, que mulher eu conhecia que havia chegado a piloto, muito menos a uma patente alta? Nenhuma. As histórias de sucesso que ouvia eram todas masculinas, feitas por homens que se olhavam no espelho com orgulho e se viam representados em cada filme, em cada livro de aviação, em cada história de guerra. Eu não tinha espelhos para me inspirar, apenas barreiras invisíveis que tentavam me prender. Mas ao mesmo tempo, cada vez que ele repetia aquela sentença, eu sentia um peso diferente no peito. Não era apenas dor, era algo que aos poucos se transformava em uma fúria silenciosa, em uma promessa muda que eu fazia a mim mesma. Eu provaria que ele estava errado, não gritando, não batendo de frente, mas construindo passo a passo um caminho que ele não poderia negar. Essa frase foi o ponto de partida de tudo. O tijolo que ele tentou colocar como limite acabou se tornando o alicerce sobre o qual eu ergui minha vida. Era como se, ao me reduzir a uma mecânica de oficina, ele tivesse esquecido que até mesmo os grandes aviões precisam de alguém que entenda cada detalhe da máquina para fazê-los voar. E eu decidi que não apenas entenderia a máquina, eu seria aquela que a conduziria pelo céu. Não foi fácil conviver com esse fardo. Muitas vezes, enquanto eu observava outros jovens recebendo incentivo de suas famílias, eu me perguntava por que comigo tinha que ser diferente. Mas essa ausência de apoio me forjou de um jeito peculiar. Eu aprendi a depender apenas da minha própria disciplina. Meu silêncio virou minha maior arma. Eu não discutia com ele, não tentava convencê-lo, apenas guardava. Cada palavra virava combustível, cada humilhação era transformada em força. Ao olhar para trás hoje, percebo que sem essa frase, sem esse desprezo inicial, talvez eu não tivesse construído o mesmo caminho. Foi ali, naquele dia em que ele me olhou como se eu fosse nada, que eu prometi a mim mesma que faria o impossível, que pegaria todo aquele ódio
todo aquele julgamento e o transformaria na minha maior vitória. E é por isso que quando eu falo dessa frase, não a conto apenas como uma lembrança amarga, mas como o primeiro capítulo da história que mudaria tudo. Porque foi exatamente ali, no momento em que ele tentou me reduzir ao chão, que nasceu em mim a certeza de que meu lugar era no céu. Não foi fácil aprender a engolir aquela dor sem deixar que ela me destruísse. Depois que ouvi meu pai cuspir aquelas palavras, "Você não passa de uma mecânica de oficina." Alguma coisa dentro de mim gritou por resposta, por um confronto imediato. Mas eu não dei a ele esse prazer. O silêncio foi a única reação que escolhi, não porque fosse fraqueza, mas porque senti que naquele silêncio havia algo mais poderoso do que qualquer discussão. Era como se eu estivesse guardando munição para uma batalha que ainda viria, uma munição invisível feita de disciplina e paciência. Eu poderia ter explodido, poderia ter chorado na frente dele, ou até desistido do meu sonho, mas não. Eu me fechei. Decidi que o que ele veria seria apenas uma filha aparentemente submissa, quieta, que acatava as palavras dele sem questionar. Mas por dentro, esse silêncio era uma forja. Cada vez que ele me diminuía, cada vez que me olhava com aquele desdém frio, eu sentia o aço da minha alma ficando mais resistente. Passei a entender que o silêncio, quando bem usado, não é vazio. Ele é construção, ele é estratégia. Com o tempo, comecei a perceber que minha maior vitória não seria provar nada a ele com palavras, mas com fatos. A vida me ensinou cedo que gritar não muda a visão de quem já decidiu não enxergar. Então, eu decidi calar a boca e deixar que o tempo fosse meu aliado. Eu me tornei uma observadora silenciosa. Anotava as críticas, absorvia as humilhações, registrava cada gargalhada de desprezo e transformava tudo isso em combustível para seguir. Era como se cada frase dele fosse gravada dentro de mim. Em vez de me paralisar, me empurrasse para frente. Havia noites em que eu me trancava no quarto e pensava em desistir. A dor era grande, porque não era qualquer pessoa que dizia aquilo. Era meu pai. A ausência de reconhecimento dele me feria mais do que qualquer obstáculo externo. Mas mesmo nesses momentos, eu mantinha o silêncio. Não corria para gritar, não tentava convencê-lo, não buscava explicações. Guardava, engolia. E cada vez que fazia isso, o silêncio se tornava mais espesso, mais sólido, como uma muralha que me protegia. Esse silêncio virou disciplina. Eu descobri que, ao não gastar energia tentando mudar a mente do meu pai, eu tinha energia de sobra para investir em mim mesma. Enquanto ele me olhava como uma simples mecânica, eu estava traçando planos para ir além. Enquanto ele ria dos meus livros, eu estava virando noites estudando. Enquanto ele falava que o quartel era lugar de homem, eu estava aprendendo a calar meus medos e endurecer minhas vontades. Foi nesse silêncio que aprendi a controlar minha própria mente. Eu compreendi que não podia mudar as pessoas, mas podia mudar a forma como reagia a elas. Cada vez que ele me diminuía, eu respirava fundo e lembrava que ainda havia muito tempo pela frente. O futuro era o meu território. Eu iria conquistá-lo não com discursos inflamados, mas com resultados irrefutáveis. O silêncio era a prova de que eu sabia esperar, e a disciplina era a certeza de que eu sabia construir. Às vezes, lembro de cenas específicas que pareciam pequenas, mas que foram fundamentais nessa forja silenciosa. Como aquela vez em que um vizinho trouxe um carro quebrado para casa e eu ajudei a desmontar o motor. Meu pai ficou observando de longe, e quando o carro finalmente pegou, o vizinho me elogiou. Eu esperei, quase ingenuamente, um mínimo de orgulho no rosto dele, mas não veio. Ele apenas resmungou. Até parece que sabe alguma coisa. Eu não respondi. Sorri por dentro. Engoli o comentário e guardei mais uma vez no cofre de silêncios que se acumulavam dentro de mim. Esse cofre era a minha arma. Cada silêncio era uma bala guardada para o futuro. Cada humilhação era mais um projétil que eu carregava comigo, esperando o momento certo de disparar. Só que, diferente de uma arma comum, eu não planejava atirar de volta em palavras ou agressões. Eu planejava atirar com a minha vida, com cada conquista, cada patente, cada medalha, cada voo. O silêncio que ele achava que era fraqueza, na verdade, era a minha estratégia mais poderosa.
E eu percebia que esse comportamento não era só comigo mesma. No quartel, quando outros tentavam me derrubar, eu também respondia com silêncio. Eles esperavam que eu desistisse, que eu chorasse, que eu pedisse para sair. Mas eu apenas continuava, como uma sombra que ninguém via chegando até ser tarde demais. O silêncio que aprendi com meu pai se transformou em uma tática de sobrevivência, e mais do que isso, em uma forma de vingança. Porque nada é mais ensurdecedor do que o sucesso que nasce do silêncio. Houve um dia em que minha mãe, percebendo minha postura, me chamou de lado e disse: "Você nunca responde nada. Não sente raiva?" Eu apenas sorri. Eu sentia raiva sim, mas aprendi a domesticá-la. A raiva era uma fera dentro de mim, e se eu a soltasse cedo demais, poderia me destruir. Mas se eu a alimentasse no escuro, com silêncio e disciplina, ela cresceria no tamanho certo para ser libertada no momento ideal. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada vez que eu guardava silêncio diante das palavras do meu pai, eu sentia a fera crescendo. Mas não era uma fera que me dominava. Era uma fera que eu aprendi a montar, como um cavalo indomável que, um dia, eu usaria para atravessar as barreiras que me diziam serem impossíveis. Esse silêncio, que para muitos seria sinônimo de submissão, se tornou o núcleo da minha força. Ele me deu foco, me deu clareza. Ele me ensinou a não gastar energia tentando mudar quem não queria ser mudado. Ele me ensinou que o verdadeiro grito não está na garganta, mas nos feitos. E eu prometi a mim mesma que meu grito seria ouvido um dia. Um grito que não sairia da minha boca, mas dos céus. Um grito de motor, de velocidade, de manobras impossíveis a 960 km/h. Um grito que meu pai seria forçado a ouvir, não importa o quanto tentasse tapar os ouvidos. No fundo eu sabia, o silêncio que engoli seria a minha arma secreta. Ele não precisava acreditar em mim agora, porque um dia, diante de milhares de pessoas, ele não teria escolha. Lembro-me perfeitamente da primeira vez em que senti o céu não como algo distante, mas como uma promessa que me chamava. Eu ainda era jovem demais para entender de mecânica complexa, muito menos de voo, mas já havia em mim uma inquietação que me fazia correr até o campo de pouso improvisado da cidade sempre que ouvia o ronco metálico de um motor no ar. Havia algo magnético naquilo. Enquanto as outras crianças corriam atrás de pipas, eu corria atrás da sombra de aviões que cruzavam o sol. Não era apenas curiosidade. Era uma sensação visceral, quase espiritual, de que o meu lugar não estava entre quatro paredes, mas suspenso no ar, onde só máquinas e coragem podiam chegar. O cheiro de óleo queimado, de graxa misturada ao pó do chão batido, era para muitos algo desagradável, mas para mim era perfume. Cada vez que passava diante dos hangares improvisados, via homens de macacão azul se debruçando sobre peças de metal reluzente, desmontando motores que pareciam organismos vivos, pulsantes. Eu me aproximava de mansinho, sempre recebida com olhares tortos. Não era lugar para menina. As piadas vinham rápidas. Vai brincar de boneca, garotinha? Ou, o fogão da sua mãe está precisando de manutenção. Mas eu não respondia. Já havia aprendido, com o silêncio diante do meu pai, que responder não mudava nada. Apenas observava, absorvia cada detalhe, cada movimento, cada palavra técnica que escapava das conversas entre eles. Foi nesse ambiente que o sonho começou a crescer. Eu queria mais do que apenas ver. Queria entender. Queria estar ali, com as mãos sujas de graxa, sentindo a vibração de um motor acordando depois de horas de trabalho. E mais ainda, queria ser aquela que se sentava na cabine e transformava toda aquela mecânica em voo, em liberdade. O primeiro contato com o céu não veio de uma decolagem que eu fiz, mas de uma que presenciei. Um avião pequeno, monomotor, alinhou-se na pista improvisada. O barulho das hélices girando parecia um trovão concentrado. O vento que elas geravam bagunçou meu cabelo, e eu senti aquilo como um chamado. Quando o avião ganhou velocidade e se ergueu do chão, meu coração foi junto. Eu não consegui desviar os olhos até que a aeronave desaparecesse no horizonte. Ali, naquela tarde, entendi que não queria apenas ser uma mecânica. Eu queria ser parte do céu. Mas o sonho, quando verbalizado,
se tornou alvo de escárnio. Eu cheguei em casa ainda em êxtase, o coração acelerado como se tivesse voado junto com aquele avião. Contei para o meu pai o que tinha visto e, pela primeira vez, disse em voz alta: "Eu quero voar." Ele não apenas riu, ele gargalhou. Foi uma risada longa, debochada, daquelas que não buscam apenas discordar, mas esmagar. "Voar? Você? Pare de sonhar alto demais. Você não passa de uma mecânica de oficina, já falei. Isso aí não é coisa para mulher. Nunca foi, nunca será." Naquele momento, o sonho que para mim era tão puro virou alvo de chacota. Eu deveria me sentir derrotada, e por um instante me senti mesmo. As palavras dele pesaram, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Quanto mais ele dizia que não, mais eu sentia que precisava transformar aquele não em sim. Era como se o riso dele tivesse colocado um obstáculo invisível no céu, e eu me recusava a aceitar que esse obstáculo fosse definitivo. A partir daí, comecei a passar mais tempo perto dos hangares. Inventava desculpas para ajudar vizinhos com consertos de bicicletas, motos, qualquer coisa que tivesse motor. O cheiro de óleo grudava na minha pele, e eu adorava. Eu queria aprender cada detalhe. O barulho das hélices se tornou música, e cada vez que um avião decolava, era como se alguém me dissesse: "Um dia será você." Claro que esse comportamento só reforçava a imagem que meu pai tinha de mim. Ele dizia para minha mãe que eu estava desperdiçando tempo, que nunca arrumaria marido daquele jeito, que ninguém respeitaria uma mulher com mãos sujas de graxa. Minha mãe apenas baixava a cabeça, talvez por medo dele, talvez por acreditar que eu realmente estava insistindo em um delírio. Mas eu continuava. Havia algo dentro de mim que não se calava, mesmo que eu não tivesse coragem de responder em voz alta. Eu me lembro também de um velho piloto aposentado que às vezes aparecia no campo de pouso. Ele percebia minha curiosidade, e embora não falasse muito, vez ou outra me deixava segurar uma ferramenta ou limpar uma peça. Pequenos gestos que para mim eram enormes. Ele nunca disse que eu não podia, nunca riu do meu interesse. Apenas deixava que eu aprendesse no silêncio, do mesmo jeito que eu havia escolhido guardar minhas dores. Foi com ele que aprendi a diferença entre um motor engasgando e um motor saudável, a importância do alinhamento de cada peça, a paciência necessária para lidar com máquinas que não obedecem de primeira. Cada ensinamento, por mais simples que fosse, era para mim um tijolo na construção de algo maior. Esse primeiro contato com o céu, com as máquinas e com aquele mundo que parecia proibido para mulheres, foi a raiz de tudo. E, curiosamente, quanto mais meu pai me empurrava para baixo com suas palavras, mais eu buscava altura. O céu era o oposto do chão pesado que ele tentava me prender. O céu não tinha limites, não tinha cercas, não tinha ninguém dizendo que eu não podia. Era vasto, livre, aberto, exatamente o contrário da vida que ele achava que eu deveria ter. Eu comecei a sonhar com velocidade, com manobras, com o barulho ensurdecedor de um avião rasgando o vento. À noite, enquanto todos dormiam, eu desenhava esquemas em pedaços de papel, copiava trechos de manuais que conseguia emprestados e até improvisava pequenas asas de madeira que nunca voavam, mas que me davam a sensação de que eu estava ensaiando para algo maior. Meu pai continuava a rir, e eu continuava a sonhar, e cada gargalhada dele era como um lembrete. Eu não podia falhar. Eu tinha que mostrar, não apenas a ele, mas ao mundo, que uma mulher podia sim ocupar aquele espaço. Eu tinha que mostrar que o céu não tem dono, que não há gênero para quem tem coragem de voar. Foi ali, na mistura do cheiro de óleo, no barulho das hélices, nas tardes de poeira levantada por decolagens, que meu sonho nasceu. Um sonho que ele tentou sufocar com palavras, mas que cresceu como fogo sob cinzas. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu tinha certeza de que um dia não estaria apenas olhando para o céu. Eu estaria nele. E naquele dia, quando finalmente chegasse a minha vez, não haveria gargalhada capaz de apagar o rugido dos motores que me levariam para o alto. O sonho de voar já estava gravado em mim como ferro em brasa, mas eu sabia que apenas vontade não faria um avião sair do chão. E se havia algo que aprendi cedo, foi que disciplina era a ponte entre desejo e conquista. Foi então que começaram as minhas primeiras noites de estudo, aquelas madrugadas em que a casa inteira dormia, e eu acendia um abajur velho para mergulhar em livros que muitas vezes nem eram meus. Pegava emprestado,
Às vezes comprava usados em sebos escondidos, outras vezes recebia como doação de algum instrutor que se surpreendia com minha curiosidade. Eram livros de engenharia, manuais de aerodinâmica, guias de manutenção, cadernos que explicavam desde a teoria da sustentação até cálculos complexos de resistência. No início, eu não entendia quase nada. As fórmulas eram como um idioma estranho. As palavras técnicas pareciam intransponíveis, mas havia dentro de mim uma força que não me deixava desistir. Eu lia uma página 10 vezes, se fosse preciso. Desenhava esquemas em folhas soltas, copiava trechos inteiros até que se gravassem na minha cabeça. A cada noite, eu avançava um pouco mais, como quem escala uma montanha de olhos vendados, tateando pedra por pedra. E havia algo de quase sagrado nesse ritual. Enquanto a cidade mergulhava no silêncio da madrugada, eu me sentia dentro de um templo. O hangar vazio que às vezes eu conseguia acesso, graças à confiança de um velho mecânico que me deixava ficar, era a minha catedral. Eu me sentava em uma caixa de ferramentas, espalhava os livros ao meu redor e estudava ouvindo o eco do vento batendo nas paredes metálicas. O cheiro de óleo e combustível impregnava o ar e, longe de me incomodar, me fazia acreditar que aquele era o ambiente certo para moldar meu futuro. Enquanto outras jovens da minha idade saíam para festas ou se preocupavam com vestidos e namoros, eu me apaixonava por diagramas de asa delta, por cálculos de torque, por tudo aquilo que me aproximava do céu. O contraste era gritante. Muitas vezes ouvi minhas primas rirem pelas minhas costas, dizendo que eu era esquisita, que nunca formaria família, que acabaria sozinha em meio a motores e graxa. Meu pai, como sempre, reforçava esse coro de desdém, dizendo que eu estava perdendo tempo com livros que nem sequer eram feitos para mulheres. Mas eu continuava em silêncio. O mesmo silêncio que já havia se tornado a minha arma. Eu deixava que eles falassem, porque sabia que um dia meus resultados falariam mais alto. Essas noites de estudo eram marcadas por uma mistura de cansaço e êxtase. Eu trabalhava de dia, ajudava em casa, cumpria as tarefas que me eram impostas, mas quando todos iam dormir, eu me transformava. Era como se duas versões de mim coexistissem, a que todos viam, aparentemente comum, e a que apenas eu conhecia, uma guerreira escondida, disciplinada, que construía sua própria base de conhecimento no escuro. Eu sabia que ninguém apostava em mim, mas talvez isso fosse justamente o que me mantinha firme. Recordo-me de uma madrugada em particular. Eu estava tentando resolver um cálculo simples de sustentação, mas por mais que tentasse, não chegava ao resultado certo. A frustração era tanta que chorei em silêncio, com o rosto iluminado apenas pela luz fraca do abajur. Por alguns minutos, pensei em desistir. Talvez meu pai esteja certo, pensei. Mas então me lembrei da gargalhada dele, da forma como ele disse que eu nunca passaria de uma mecânica de oficina. Foi como uma faísca. Eu limpei as lágrimas, respirei fundo e voltei ao caderno. Passei mais 2 horas insistindo até finalmente compreender. Quando consegui, soltei um suspiro tão profundo que ecoou no quarto vazio. A vitória não estava apenas em acertar a fórmula, mas em provar para mim mesma que eu podia ir além. Esses pequenos triunfos foram moldando a minha mente. Eu não via mais os estudos como uma obrigação, mas como uma forma de resistência. Cada equação resolvida era um tijolo derrubado da muralha que meu pai havia erguido com suas palavras. Cada conceito compreendido era uma prova de que o impossível não existia. Eu não tinha professores fixos, não tinha recursos fartos, não tinha incentivo familiar. O que eu tinha era disciplina. E no fim, era isso que me diferenciava. Com o tempo, o hangar vazio se tornou meu laboratório. Quando não estava mergulhada em livros, eu observava aviões desmontados. Tocava nas peças, seguia os cabos com o dedo, tentava entender como cada engrenagem dialogava com o todo. Havia noites em que fechava os olhos e imaginava a máquina funcionando, como se pudesse ouvir cada ruído interno. Era quase como aprender a anatomia de um corpo humano, só que aquele corpo tinha asas. Eu também desenvolvi um hábito que me acompanharia para sempre: escrever diários técnicos. Anotava tudo o que aprendia, mas não apenas fórmulas ou conceitos. Escrevia também o que sentia. Hoje entendi como funciona a relação entre ângulo de ataque e sustentação. Me sinto mais perto do céu.
Essas palavras ainda estão guardadas em cadernos amarelados, como registros de uma jovem que se recusava a desistir. O mais curioso é que meu pai, mesmo vendo a luz do meu quarto acesa até tarde, nunca perguntava o que eu fazia. Talvez porque não se importasse, talvez porque já tivesse certeza de que eu não chegaria a lugar nenhum. Isso me dava ainda mais motivação. Eu estudava em silêncio, mas cada página virada era como se fosse uma resposta indireta às palavras dele. Não era vingança, ainda não. Era apenas uma forma de resistir. Com os meses, percebi que havia algo mudando dentro de mim. O silêncio já não era apenas defesa, era também preparação. Eu me tornava cada vez mais resistente, cada vez mais consciente de que estava trilhando um caminho sem volta. Os estudos noturnos não eram apenas sobre aprender aerodinâmica ou mecânica. Eram sobre aprender a ser paciente, sobre aprender a não desistir mesmo quando parecia que tudo conspirava contra mim. O hangar vazio, o abajur fraco, os livros emprestados, as lágrimas silenciosas. Tudo isso se tornou parte da minha história. Foi ali, naquelas primeiras noites de estudo, que deixei de ser apenas uma sonhadora e comecei a me tornar uma realizadora. Porque sonhar é fácil. Difícil é permanecer acordada noite após noite, enfrentando o peso do sono e da solidão, apenas para conquistar um futuro que todos insistiam que não era meu, mas eu sabia que era. E cada fórmula compreendida, cada motor desmontado, cada página rabiscada, era uma prova de que, um dia, eu estaria no céu. Não como espectadora, mas como protagonista. Se as noites de estudo tinham me preparado intelectualmente e emocionalmente, nada poderia me preparar completamente para a guerra invisível que enfrentei quando finalmente coloquei os pés dentro do quartel. Eu já havia me acostumado com as risadas do meu pai, com os comentários atravessados da família, com os olhares de vizinhos que me julgavam esquisita por preferir graxa à maquiagem. Mas o quartel era outro mundo. Ali, as palavras do meu pai ganhavam novos ecos em vozes diferentes, multiplicadas, afiadas como lâminas. Era como se cada olhar desconfiado, cada riso abafado, cada frase jogada no ar viesse para me lembrar de que, para muitos, eu estava invadindo um território proibido. A primeira vez que marchei com o uniforme ainda mal ajustado ao corpo, senti o peso dos olhos sobre mim. Havia poucos rostos femininos ao meu lado. E mesmo essas outras mulheres pareciam divididas entre a luta pelo respeito e a tentativa de se encaixar em um molde masculino para sobreviver. Eu não queria me esconder, mas também sabia que não podia chamar atenção demais. Era um equilíbrio delicado. Mostrar firmeza sem ser taxada de arrogante, mostrar esforço sem parecer desesperada, mostrar disciplina sem dar margem para piadas. O preconceito não se mostrava apenas em palavras explícitas. Ele se revelava nos pequenos gestos, nos detalhes quase invisíveis. Quando pedíamos voluntários para exercícios pesados, sempre havia um silêncio antes que me olhassem, como quem esperava que eu desistisse. Quando eu conseguia concluir, a resposta não era respeito, mas desconfiança. Será que não trapaceou? Quando eu fazia algo errado, e todos fazem, porque o treinamento existe justamente para testar limites, os erros se tornavam argumento para confirmar o que já acreditavam, que eu não deveria estar ali. Já os erros dos outros, homens, eram tratados como parte natural do aprendizado. Mas foi nesse ambiente hostil que percebi que a verdadeira guerra não era contra inimigos externos, mas contra as trincheiras invisíveis erguidas dentro da própria instituição. Era um campo minado de expectativas distorcidas, de olhares que me julgavam antes mesmo de eu agir. E foi ali que o silêncio que já havia se tornado a minha arma fora do quartel mostrou sua força. Eu não respondia às piadas, não discutia com os olhares, não tentava rebater cada frase. Eu apenas fazia. Cumpria cada ordem, cada exercício, cada missão, com uma disciplina que deixava claro que eu não estava ali de brincadeira. No entanto, isso não diminuía o peso. À noite, sozinha no alojamento, havia momentos em que o cansaço me consumia de dentro para fora. Não apenas o cansaço físico, mas o mental, o de carregar sobre os ombros a necessidade de ser sempre melhor, sempre mais precisa, sempre mais forte, apenas para ser considerada igual. Era como correr uma maratona sabendo que, para mim,
A linha de chegada sempre seria empurrada alguns metros para frente. E por mais doloroso que fosse admitir, havia dias em que as vozes do quartel e as vozes do meu pai se misturavam dentro de mim. Quando ouvia um instrutor gritar que aqui não é lugar para mulher, eu lembrava do meu pai dizendo que eu não passaria de uma mecânica de oficina. Quando um colega dizia que eu estava forçando a barra, eu lembrava das gargalhadas dele. Era como se a rejeição que começou em casa tivesse encontrado um eco perfeito naquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, era também ali que eu podia provar, mais uma vez, que o silêncio disciplinado era a minha maior arma. Lembro-me de um exercício em particular. Tínhamos que carregar equipamentos pesados por uma trilha enlameada, sob chuva, em ritmo acelerado. Eu sabia que eles esperavam que eu fosse a primeira a desistir. Senti isso no olhar dos colegas, no sorriso escondido de alguns. A cada passo, a lama parecia puxar minhas botas para baixo, e meus ombros ardiam com o peso. A mente gritava para parar, mas eu lembrava das noites de estudo. Lembrava das lágrimas silenciosas que derramei sobre cadernos quando não entendia uma fórmula. Lembrava da gargalhada do meu pai. E segui. Um passo, depois outro, e mais outro. Quando cheguei ao fim, antes de muitos deles, não houve aplausos. Houve silêncio. Mas um silêncio diferente, desconfortável. O silêncio de quem não podia negar o que havia acabado de ver. Esse tipo de vitória não era eufórica. Não havia comemoração. Não havia reconhecimento imediato. Mas cada vez que eu conseguia vencer um obstáculo, eu sabia que estava construindo algo maior. Eu não precisava que eles admitissem em voz alta. Bastava ver o desconforto em seus olhos. O mesmo desconforto que meu pai tinha quando percebia que, apesar de tudo, eu continuava. Era uma guerra de resistência, e eu estava disposta a lutar cada batalha, por menor que fosse. No entanto, essa luta também me deixava marcas invisíveis. O peso de sempre precisar provar o próprio valor me endureceu. Me tornou mais fria em alguns momentos. Não havia espaço para fragilidade, porque qualquer sinal de fraqueza seria usado como munição contra mim. Eu aprendi a engolir o choro, a segurar a raiva, a não deixar que eles vissem quando eu estava exausta. Mostrava apenas firmeza. Por dentro, às vezes, eu me despedaçava, mas não deixava transparecer, porque no fundo eu sabia, se eles me vissem cair, confirmariam tudo o que sempre disseram. E em meio a esse campo de batalha silencioso, fui descobrindo que a verdadeira vitória não seria apenas sobreviver ao quartel, mas ascender dentro dele. Eu não queria apenas resistir. Eu queria liderar. Eu queria ser a prova viva de que as palavras do meu pai e as piadas dos meus colegas não passavam de ruídos diante daquilo que eu estava construindo. Foi essa guerra invisível, travada todos os dias, que me ensinou a diferença entre persistir e apenas existir. Foi ela que me mostrou que o silêncio não era apenas uma defesa, mas também uma espada. Porque, ao contrário deles, eu não precisava gritar para mostrar força. Eu apenas precisava continuar. E continuar, naquele ambiente, já era um ato de rebelião. No fundo, eu sabia que cada batalha vencida em silêncio estava me preparando para algo maior. Porque se eu podia enfrentar o preconceito dentro das próprias fileiras, se eu podia carregar o peso da desconfiança de todos os lados e ainda assim seguir em frente, então eu também poderia enfrentar qualquer céu tempestuoso que viesse pela frente. O quartel me moldou tanto quanto os livros. E se os livros me deram a teoria para entender o voo, o quartel me deu a prática para entender a vida. Ali, em meio a gritos, olhares e julgamentos, aprendi que a guerra mais difícil não é contra inimigos declarados, mas contra as barreiras invisíveis que tentam nos convencer de que não pertencemos aonde chegamos. E eu decidi. Eu pertencia. Eu achava que já tinha passado por tudo. As gargalhadas do meu pai, os olhares de desprezo no quartel, os comentários venenosos escondidos entre frases aparentemente inocentes. Mas nada me preparou para o dia da seleção. Era um daqueles dias que parecem simples na superfície, mas que carregam o peso de uma vida inteira. Eu sabia que não se tratava apenas de um teste físico ou mental. Era para mim uma espécie de julgamento final. Eu precisava mostrar não só que tinha capacidade,
mas que pertencia ali. E mais, precisava provar a mim mesma que todas aquelas madrugadas de estudo, todo aquele silêncio engolido, cada lágrima contida e cada humilhação suportada tinham servido para algo. A manhã começou fria. Um vento cortante varria o pátio, enquanto todos nós éramos alinhados em fileiras. Havia dezenas de candidatos, a maioria homens. Eu era uma das poucas mulheres presentes, e isso já me fazia alvo de olhares curiosos, uns de desconfiança, outros de desprezo. O instrutor, um homem com a voz tão áspera quanto a própria postura, caminhava entre nós com as mãos para trás. Ele parou diante de mim por alguns segundos a mais do que deveria. Não disse nada. Apenas arqueou a sobrancelha e seguiu adiante. Eu sabia o que aquele silêncio significava. Ele não esperava nada de mim. Quando explicaram a prova, senti o peso da responsabilidade aumentar. Não era um teste simples, daqueles que apenas medem resistência ou força. Era um conjunto de etapas: corrida, escalada, simulação de combate, resistência sob peso e, por fim, um exercício mental em condições de exaustão. O objetivo era eliminar os que não tinham condições de avançar. Só os melhores chegam ao fim, disse o instrutor. E foi nesse momento que ouvi, vindo de um dos rapazes ao meu lado: só homens aguentam esse teste. Ele falou baixo, mas o suficiente para que eu escutasse. Não respondi. Meu silêncio, mais uma vez, foi minha resposta. Mas dentro de mim, aquela frase se gravou como fogo. Eu precisava provar que estava errada. A corrida começou. Quilômetros de terreno irregular, lama, pedras soltas, ladeiras que pareciam não ter fim. Os primeiros desistiram cedo. E cada um que parava se tornava combustível para minha mente. O peso nos músculos era real. O fôlego queimava como brasas nos pulmões. Mas eu continuava. Eu lembrava das noites em que estudei até a exaustão, do som metálico dos hangares, da gargalhada do meu pai. Se eu conseguisse suportar tudo isso, não seria uma corrida que me derrubaria. Cruzei a linha daquela etapa entre os primeiros e vi nos olhos dos instrutores algo que se assemelhava à surpresa. A escalada foi ainda mais cruel. Uma parede de cordas, lama e dor nos braços. As mãos escorregavam, a corda queimava a pele, e eu podia ouvir os gritos de incentivo, não para mim, mas para os homens ao meu redor. Para mim, havia apenas silêncio, e talvez até a expectativa de que eu caísse. Mas eu não caí. A cada metro vencido, eu sentia meu corpo implorar para desistir, mas minha mente dizia outra coisa. Mostre para eles. Mostre para ele. E eu continuei, até alcançar o topo. Quando desci do outro lado, meus braços tremiam, mas meu coração estava firme. A etapa da resistência sob peso quase me destruiu. Tivemos que carregar equipamentos pesados por uma distância absurda, em terreno irregular. Vi homens fortes caírem de joelhos, desistirem, jogarem tudo no chão. Senti minhas pernas tremerem, meu corpo pedir por descanso. Mas eu lembrava das vezes em que me chamaram de fraca. Cada passo era um insulto engolido. Cada metro avançado era uma resposta silenciosa. Quando finalmente cruzei o ponto final, o suor escorria como se fosse chuva, mas eu ainda estava de pé. E então veio a parte mais traiçoeira: o exercício mental sob exaustão. Sentamos diante de mesas improvisadas. Recebemos problemas complexos de lógica e cálculos que exigiam concentração absoluta. Eu estava tão cansada que as letras pareciam dançar diante dos meus olhos. Lembrei das noites em claro, dos cálculos que não fechavam, das lágrimas derramadas sobre cadernos. Foi quase como se o passado tivesse me preparado para aquele momento. Respirei fundo, fechei os olhos por alguns segundos, e então comecei a resolver um por um. Não me importava com a dor no corpo, com o suor que manchava o papel. O que importava era que naquela mesa, eu estava provando que não era apenas resistência física, mas também mental. Quando a prova terminou, o pátio estava diferente. Muitos haviam desistido. Alguns homens que antes me olhavam com desdém, agora desviavam os olhos. Eu não precisava que eles admitissem em voz alta. O silêncio deles já era uma vitória. Os instrutores chamaram os nomes dos aprovados. O meu estava lá. Ouvi a chamada como se fosse um troféu. Não gritei, não sorri, não comemorei.
Apenas permaneci ereta, firme, em silêncio. Esse silêncio era meu grito. Naquele dia percebi que a seleção não era apenas uma prova de força ou inteligência. Era um campo simbólico, onde eu precisava enterrar, de uma vez por todas, as palavras do meu pai e dos colegas que repetiam a mesma sentença em vozes diferentes. Só homens aguentam esse teste, ele disse. Mas eu aguentei. Eu passei. Eu sobrevivi. O dia da seleção foi um divisor de águas. Ali, compreendi que eu tinha dentro de mim algo que nenhum preconceito poderia destruir. Uma determinação inquebrável. Não era apenas sobre estar no quartel ou sobre querer voar. Era sobre existir em um espaço que me negavam todos os dias. E ainda assim, conquistar cada centímetro com suor, disciplina e silêncio. Quando voltei para o alojamento naquela noite, sentei-me na cama e fechei os olhos. O corpo inteiro doía, mas a mente estava em paz. Eu havia vencido mais uma batalha na guerra invisível. Ainda havia muito caminho pela frente, mas eu sabia que havia atravessado uma fronteira que muitos não acreditavam que eu seria capaz de alcançar. E naquele silêncio do meu quarto, sem aplausos, sem testemunhas, eu sorri sozinha, porque para mim, aquele foi o primeiro voo. Não com asas, não com motores, mas com a certeza de que eu estava mais perto do céu do que nunca. Havia dias em que eu acreditava que nunca chegaria até ali. As madrugadas de estudo, as provas físicas extenuantes, as humilhações silenciosas que precisei engolir uma a uma. Tudo parecia ter se acumulado para me preparar para aquele momento. O dia do meu primeiro voo oficial chegou quase sem aviso, como se o destino tivesse decidido testar se eu estava realmente pronta. Mas no fundo, eu sabia que esse dia viria. Desde a primeira vez que corri atrás da sombra de um avião no céu, eu sentia que minha vida se dirigia para aquele instante. E agora ele estava diante de mim, real, tangível, com cheiro de combustível no ar e um motor roncando como um animal indomado esperando para ser libertado. A preparação começou cedo. O uniforme impecável, as instruções repetidas de segurança, a checagem detalhada da aeronave. Eu passava as mãos sobre cada painel como quem toca um altar. Para muitos, era apenas uma rotina protocolar, mas para mim era quase um ritual sagrado. Eu sabia que cada detalhe importava. Conferi os instrumentos, toquei na fuselagem, senti o metal frio sob meus dedos e respirei fundo, como se estivesse tentando gravar na memória cada sensação daquele instante. Quando me aproximei da cabine, o coração acelerou. Era ali que tudo se definia. Quantas vezes eu havia sonhado com aquele momento. Quantas noites em claro me imaginei no assento do piloto, com as mãos firmes nos controles, olhando para o horizonte infinito, e agora não era sonho, era real. Subi, ajustei o cinto, fechei a viseira do capacete e deixei que a respiração se tornasse meu único som interno. O resto era silêncio. Liguei o motor. O rugido metálico ecoou pelo hangar, vibrando através do meu corpo como se fosse parte de mim. O barulho era ensurdecedor para quem ouvia de fora, mas para mim era música. Era a melodia do meu destino. Senti cada vibração atravessando os ossos, como se o avião não fosse apenas uma máquina, mas uma extensão do meu próprio corpo. Ali, percebi que não estava apenas pilotando, estava me fundindo com o avião. Eu e ele éramos uma coisa só. O sinal veio. Autorização para decolar. Segurei firme o manche, engatei a potência e deixei que o motor gritasse. O avião avançou pela pista com a fúria de um animal preso a tempo demais. O vento começou a bater contra o cockpit, e por um segundo o medo tentou me dominar. Mas logo, esse medo se transformou em excitação pura. Quando as rodas deixaram o chão, senti algo dentro de mim se desprender também. Não era apenas o avião que decolava, era eu. Era a menina que correu atrás das sombras, a jovem que ouviu gargalhadas e ainda assim continuou, a mulher que carregou silenciosamente todo o peso do desprezo. Eu estava no céu. A paisagem se abriu diante de mim. A cidade encolheu lá embaixo. Os campos se tornaram manchas verdes, as estradas linhas frágeis cortando o mundo. A imensidão do horizonte era mais do que um espetáculo. Era uma revelação. Ali em cima, nada importava. Não importava o que meu pai havia dito. Não importavam as piadas dos colegas. Não importava a dúvida que tantos carregavam sobre mim. Ali, no ar, eu era livre. O céu não tinha preconceitos. O céu não perguntava se eu era mulher ou homem.
Não me reduzia a mecânica ou piloto. O céu apenas me recebia. Lembro-me de cada manobra daquele primeiro voo. O coração acelerado, as mãos firmes, os comandos respondendo como se fossem prolongamentos da minha própria vontade. Eu mergulhava, subia, nivelava, e a cada movimento sentia uma alegria que não sabia explicar em palavras. Era como se minha alma tivesse finalmente encontrado o lar que sempre procurou. Eu estava em casa, não no sentido físico, mas em algo muito mais profundo. O céu era a casa que sempre esteve me esperando, desde que eu era apenas uma menina olhando para cima. Claro, havia também o peso da responsabilidade. Eu sabia que não estava ali apenas para realizar um sonho pessoal. Eu representava algo maior. Eu representava cada mulher que já foi ridicularizada por querer mais. Eu representava cada silêncio estratégico, cada lágrima contida, cada madrugada de estudo solitário. E, sobretudo, eu representava uma promessa feita a mim mesma, provar que eles estavam errados. Esse voo era a resposta. Era o primeiro capítulo escrito não em palavras, mas em velocidade, em manobras, em coragem. Quando o voo terminou e comecei o procedimento de descida, senti um aperto no peito. Não queria que acabasse, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de missão cumprida. Pousei suavemente, desacelerei na pista, e quando finalmente desliguei o motor, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um silêncio que carregava mais do que sons ausentes. Carregava tudo o que eu havia conquistado. Desci da cabine, ainda com as pernas tremendo, mas com a cabeça erguida. Os instrutores observavam em silêncio, e alguns me lançaram olhares diferentes. Não eram de aprovação explícita, mas já não eram os mesmos olhares de desconfiança de antes. Havia algo ali que eu reconheci. Respeito. Ainda tímido, ainda contido, mas real. Eu sabia que aquele primeiro voo havia mudado alguma coisa. Não apenas em mim, mas ao redor de mim. Naquela noite, sozinha no alojamento, fechei os olhos e revivi cada segundo. O motor rugindo, a subida, a vista lá de cima, a sensação de ser parte do céu. Dormi com um sorriso que ninguém poderia apagar. Porque a partir daquele dia, eu não era apenas alguém tentando provar que podia. Eu era uma piloto, oficialmente, reconhecida. E, acima de tudo, eu era alguém que havia encontrado o lugar que sempre buscou, o céu. Mas, no fundo, mesmo em meio àquela vitória, eu sabia que ainda faltava algo. Porque por mais alto que eu voasse, por mais longe que fosse, havia uma sombra que me acompanhava. A sombra das palavras do meu pai. Ele ainda não sabia, ainda não reconhecia, ainda não tinha visto. E talvez fosse isso que me motivava ainda mais. Um dia eu sabia, ele estaria presente. Um dia ele veria, e quando esse dia chegasse, não haveria gargalhada que pudesse abafar o rugido de um motor a 960 km/h. Meu primeiro voo oficial havia sido como uma promessa cumprida ao meu próprio coração. Mas o tempo mostrou que aquilo não era nem o começo do que estava por vir. A partir daquele dia, cada missão, cada treino, cada prova dentro da Força Aérea era uma nova batalha, mas agora com um sabor diferente. Eu já não era apenas a menina que sonhava em voar, eu era a oficial que conquistara sua primeira vitória no ar. E foi assim que começou a fase mais intensa da minha vida. A fase das medalhas e das feridas. Uma fase em que minha carreira subia degrau por degrau, enquanto o silêncio do meu pai permanecia imutável, como uma muralha que me impedia de sentir o reconhecimento completo. O quartel deixou de me ver como apenas a mulher tentando provar algo. A cada manobra realizada, a cada missão cumprida, a cada relatório impecável entregue, mais e mais colegas eram forçados a admitir que eu não estava ali por acidente. Ainda assim, a aceitação nunca foi plena. Era como se cada medalha conquistada fosse acompanhada de uma sombra de dúvida. Será que merecia mesmo? Mas eu já havia me acostumado a viver sob desconfiança. Transformava cada dúvida em disciplina, cada olhar enviesado em combustível para continuar. As missões começaram a se tornar mais complexas. Treinos noturnos, voos sob condições extremas, manobras arriscadas. A cada desafio superado, eu sentia que minha alma se moldava ao aço das máquinas que pilotava. Era como se o avião fosse parte de mim, e eu parte dele. O céu, que antes parecia um sonho distante,
Agora era meu campo de batalha e meu lar ao mesmo tempo. Eu não me sentia apenas em casa lá em cima. Eu me sentia inteira. Foi nesse período que comecei a receber as primeiras medalhas. Não eram apenas símbolos de bravura ou técnica, mas marcas de resistência. Eu sabia o peso que cada uma carregava. Cada fita representava noites mal dormidas, músculos rasgados pelo esforço, lágrimas engolidas em silêncio, insultos transformados em combustível. Quando me colocavam no pódio, quando o comandante prendia uma nova condecoração no meu uniforme, eu sentia o frio do metal contra a pele e lembrava das palavras do meu pai. Você não passa de uma mecânica de oficina. Aquilo já não doía como antes. Agora, soava como ironia. Eu era a mecânica que dominava máquinas capazes de cortar o céu. Mas junto com as medalhas, vieram também as feridas. Feridas visíveis e invisíveis. Houve o dia em que, durante um treinamento, uma falha mecânica me obrigou a tomar decisões em segundos que poderiam ter custado minha vida. Eu me lembro do cheiro de fumaça invadindo o cockpit, do suor frio escorrendo pela minha nuca e da calma artificial que precisei invocar para trazer o avião de volta ao chão. Quando pousei, os técnicos correram até mim e só então percebi que minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Recebi elogios pela frieza, mas o medo ficou gravado em mim por semanas. Essa foi uma das feridas invisíveis, aquelas que não sangram, mas corroem por dentro. As feridas físicas também vieram. Um pouso forçado me deixou com uma lesão no ombro que doía em silêncio toda vez que eu movia o braço. Uma queda durante um treinamento em terra me rendeu cicatrizes nos joelhos. Mas nunca reclamei. Nunca deixei que vissem a dor. Para mim, cada ferida era apenas mais um símbolo de resistência. Mais um tijolo no muro que eu erguia entre mim e aqueles que duvidavam. E entre todos esses que duvidavam, havia sempre a sombra de um: meu pai. Eu voltei algumas vezes para casa nesse período, usando meu uniforme, esperando, mesmo que secretamente, um olhar de orgulho. Ele me recebia sem expressão, desviava o assunto, comentava qualquer banalidade da vida, mas nunca mencionava minhas conquistas. As medalhas que para mim representavam sangue e disciplina não eram mais do que pedaços de metal aos olhos dele. Era como se ele se recusasse a ver. Fingir que não via era a forma que encontrou de manter a própria narrativa. Se me reconhecesse, teria que admitir que estava errado. E ele nunca esteve disposto a isso. Minha mãe, em silêncio, às vezes me olhava com brilho nos olhos. Nunca ousou enfrentar meu pai em palavras, mas eu via nos gestos dela um orgulho contido, um prato melhor servido, um abraço mais apertado na despedida, um sorriso discreto quando eu ajeitava o uniforme antes de sair. Ela não precisava dizer nada. Eu sabia. E isso, de certa forma, era um alívio, mas ainda assim, eu queria ouvir dele. Eu queria, só uma vez, que ele dissesse: eu estava errado. Você conseguiu. Com o tempo, deixei de esperar. Aprendi que minha vida não poderia ser definida pela recusa dele em me reconhecer. Se minhas medalhas não eram suficientes para ele, eram mais do que suficientes para mim. Eu não estava mais naquela jornada apenas para provar algo ao meu pai. Eu estava naquela jornada porque o céu era meu, porque cada voo me fazia sentir viva, porque liderar era meu destino. Ainda assim, a ferida da ausência de reconhecimento nunca fechou por completo. Ela latejava em silêncio, me lembrando de onde eu vim e de quanto precisei lutar. Mas talvez essa mesma ferida fosse o que me mantinha firme, porque se eu tivesse tido tudo de mão beijada, talvez não tivesse a mesma força para continuar subindo. Foi nesse período que minha carreira realmente começou a despontar. Comecei a ser chamada para missões importantes, participei de demonstrações aéreas, treinei jovens cadetes que me olhavam com admiração. Em seus olhos, eu via aquilo que nunca vi nos olhos do meu pai: respeito. Era um respeito que não precisava ser dito em palavras, porque estava ali, claro, na forma como me ouviam, na forma como me seguiam, na forma como confiavam em mim. E foi nesse contraste que percebi algo fundamental. Enquanto meu pai fingia não ver, o mundo lá fora começava a enxergar. Enquanto ele se prendia à sua versão da história, eu reescrevia a minha no céu, uma linha de cada vez, em voos a centenas de quilômetros por hora. Cada medalha conquistada era mais uma prova de que não havia gargalhada capaz de apagar o rugido dos meus motores.
Cada ferida carregada era mais uma marca de que eu estava disposta a pagar o preço pelo céu que havia escolhido. No fundo, eu sabia que ainda havia um momento que precisaria chegar. Um momento em que ele, querendo ou não, teria que ver. Eu não sabia quando nem como, mas sabia que viria. E quando viesse, não seriam palavras minhas que o fariam enxergar. Seria o céu. Seria o rugido de um motor a 960 km/h. Seria a multidão aplaudindo. Seria a farda brilhando sob o sol. Ele não poderia mais fingir. Até lá eu continuaria. Entre medalhas e feridas, entre orgulho e silêncio, entre conquistas e ausências. Porque eu já tinha entendido. A vida não é feita apenas de vitórias visíveis. É feita também das cicatrizes invisíveis que nos moldam, das dores que ninguém reconhece, dos silêncios que carregamos. E foi nesse terreno árido que plantei minha maior vitória. As medalhas em meu uniforme já começavam a pesar, não apenas pelo metal frio que tilintava a cada movimento, mas pelo significado que carregavam. Eu já não era mais a recruta desacreditada, nem a oficial que precisava provar diariamente sua capacidade. Eu havia me tornado uma referência silenciosa. Mas, como a vida gosta de fazer, quando eu finalmente acreditava que havia encontrado uma linha de estabilidade, veio o chamado que mudaria tudo. E, ironicamente, esse chamado não veio em um momento de preparação planejada ou de glória esperada. Ele veio de surpresa, numa convocação que parecia maior do que eu, maior do que qualquer coisa que até então tivesse enfrentado. Era início de manhã quando fui chamada à sala de comando. O ambiente ali sempre carregava uma solenidade pesada. Paredes revestidas de mapas, quadros com fotos de pilotos condecorados, a bandeira tremulando discretamente no canto, e aquele ar de seriedade que parecia pairar no ar, mesmo quando ninguém falava. O comandante, um homem de poucas palavras, me esperava com uma pasta sobre a mesa. O olhar dele, frio mas firme, já dizia muito. Eu entrei, bati continência e permaneci em silêncio. Ele abriu a pasta, espalhou alguns papéis e disse apenas: "Você foi convocada para liderar o próximo show aéreo." Por um segundo não entendi. Fiquei estática, tentando processar o que aquelas palavras significavam. Eu? Liderar? Shows aéreos eram demonstrações públicas. Eventos que não apenas testavam a técnica dos pilotos, mas exibiam ao mundo a disciplina, a precisão e a coragem da Força Aérea. Liderar uma apresentação dessas significava estar no centro dos olhares, ser a primeira a levantar voo e a última a pousar, carregar a responsabilidade de cada manobra sincronizada. Não era apenas pilotar, era comandar. Eu ouvi o coração bater dentro da cabeça como um tambor. O silêncio que mantive não era de fraqueza, mas de incredulidade. O comandante percebeu, fechou a pasta e disse: "Você foi escolhida porque está pronta. E porque é a única capaz de conduzir isso com a precisão que precisamos. Não discuta. Aceite." Fiz a continência, respondi o protocolo, mas por dentro, uma onda de sentimentos me tomou. Orgulho, medo, ansiedade, uma espécie de alegria quase infantil. Tudo misturado em um redemoinho que me deixou atônita. Nos dias seguintes, mergulhei em uma rotina ainda mais rígida de preparação. Treinos exaustivos, ensaios de manobras em equipe, reuniões estratégicas. Liderar não era apenas estar na frente. Era conhecer cada detalhe, cada piloto ao meu lado, cada segundo das sequências que precisaríamos executar. Eu tinha que ser não só perfeita, mas impecável. Uma falha minha poderia comprometer todos os outros. Eu me tornei obsessiva com cada movimento, cada detalhe da aeronave, cada sinal que precisaríamos dar no ar. As noites voltaram a ser curtas. Deitava na cama e, em vez de dormir, repetia mentalmente as sequências. Fechava os olhos e via o céu se abrindo diante de mim, os aviões em formação, os giros, as curvas, a sincronia. Eu sabia que esse show não seria apenas mais uma missão, seria um divisor de águas. Algo me dizia que, de alguma forma, a vida estava preparando o palco para um acerto de contas que eu não havia buscado, mas que sempre soube que viria. A notícia do show correu rápido. Haveria autoridades, representantes políticos, famílias de militares, civis, crianças, todos reunidos para assistir. E, em meio à multidão esperada,
Eu sabia que haveria também aqueles que menosprezavam o esforço de mulheres como eu. O público seria diverso, mas o céu seria meu. Naquele período de preparação, comecei a sentir algo diferente. Cada vez que me olhava no espelho com o uniforme, via não apenas a piloto, mas a líder. A menina que ouviu o pai dizer que jamais passaria de uma mecânica de oficina parecia estar olhando para mim através do tempo e sorria em silêncio. Eu havia superado etapas que nunca imaginei e agora estava diante da maior de todas. O dia se aproximava e com ele o peso da responsabilidade. Os jornais locais noticiavam o evento, famílias se organizavam para comparecer, autoridades confirmavam presença. Eu lia as manchetes e sentia um frio na espinha. Esquadrilha da Força Aérea fará demonstração inédita. Meu nome não estava ali, mas eu sabia. No dia todos saberiam. Mas no meio dessa preparação algo inesperado aconteceu. Minha mãe me ligou. Ela nunca ligava. Sua voz era calma, quase tímida, mas carregava algo diferente. Fiquei sabendo do show. Seu pai também sabe. Foi como um soco. Ele sabia. Meu pai. Aquele que nunca reconheceu nada, que fingia não ouvir, que desviava os olhos das medalhas no meu uniforme. Ele sabia. E a possibilidade de ele estar lá, em meio à multidão, assistindo, me fez tremer mais do que qualquer manobra aérea poderia fazer. Eu não disse nada a ela. Apenas ouvi, agradeci e desliguei. Mas naquela noite, a insônia me dominou. Imaginei e rememorei cada palavra que ele havia dito para me desmerecer. Imaginei o que seria vê-lo no meio do público, imóvel, sem poder negar o que acontecia diante de seus olhos. Seria como um julgamento silencioso, uma vingança que não precisava de gritos, apenas de um motor rugindo a quase 1000 km/h. E no fundo, percebi que talvez fosse exatamente isso que o destino queria. Que o show aéreo não fosse apenas uma demonstração militar, mas um palco de redenção pessoal. Um palco em que todos os silêncios, todas as feridas, todas as gargalhadas de escárnio finalmente encontrariam resposta. Na manhã em que nos alinhamos na pista para o último ensaio antes do grande dia, o sol nascia em tons dourados sobre as asas metálicas. Olhei ao redor e vi os rostos dos outros pilotos, homens que agora me seguiam sem questionar. Vi a confiança nos olhos deles e percebi que eu já não precisava provar nada. Eu já havia conquistado meu espaço, mas ainda havia um último olhar que faltava. O olhar do homem que sempre disse que eu não seria nada. E pela primeira vez, senti que esse dia estava prestes a chegar. O dia do show aéreo amanheceu como poucos na minha vida. O céu estava limpo, o vento calmo, a atmosfera carregada de uma expectativa que parecia se materializar no ar. Desde cedo, a base aérea se transformava em um formigueiro de movimentos. Famílias chegando, autoridades sendo recepcionadas, crianças correndo em meio à multidão, fotógrafos ajustando câmeras, repórteres testando microfones. Tudo parecia maior do que eu, mas ao mesmo tempo, tudo convergia para aquele instante em que os motores iriam rugir e o céu seria cortado em linhas de velocidade e precisão. Eu vestia meu uniforme com uma solenidade quase religiosa, ajustava cada detalhe, verificava cada fecho, como se estivesse colocando não apenas uma roupa, mas uma armadura. Atrás dos hangares, os aviões já estavam alinhados, brilhando sob a luz do sol. O cheiro de combustível impregnava o ar, e o ronco inicial de alguns motores em teste parecia o prenúncio de um espetáculo. Caminhei até minha aeronave com passos firmes, mas por dentro havia um turbilhão. Não era medo do voo, não era insegurança quanto à liderança da esquadrilha. Era algo mais profundo. A sensação de que naquele dia, algo muito além de um show militar iria acontecer. Quando a voz no alto-falante anunciou a abertura oficial do evento, o público se agitou. Vi pessoas se levantando, aplaudindo, tirando fotos. Era uma massa indistinta, mas em algum ponto daquela multidão, um rosto me assombrava. Eu sabia que havia a possibilidade de ele estar ali. Desde que minha mãe dissera que ele sabia do evento, eu não consegui mais deixar de pensar nisso. E de fato aconteceu. Quando olhei para a plateia, varrendo os olhos rapidamente por sobre a multidão, meu coração falhou uma batida. Ele estava lá. Meu pai. Não estava na frente como alguém orgulhoso. Estava mais atrás, meio deslocado, com os braços cruzados, como quem não queria estar presente.
mas ao mesmo tempo não conseguia evitar. O olhar era duro, mas havia algo diferente. Eu o conhecia bem demais para não perceber. Não era o olhar de quem desprezava. Era o olhar de quem não sabia como reagir. Ele estava diante de algo que não podia mais negar. Por um segundo, todo o barulho ao redor pareceu desaparecer. Eu não ouvia mais os alto-falantes, nem o burburinho da multidão. O mundo inteiro sumiu, e restou apenas aquele silêncio pesado entre nós dois. Ele me olhava sem expressão, mas os olhos falavam, e os meus respondiam. Eu não disse nada, não fiz nenhum gesto, não precisei. O simples fato de eu estar ali, prestes a subir em um caça e liderar um esquadrão diante de milhares de pessoas, já era a resposta que ele nunca quis ouvir. Respirei fundo, voltei os olhos para frente e caminhei até a aeronave. Cada passo era carregado de um simbolismo quase insuportável. Eu sentia como se estivesse caminhando não apenas para um voo, mas para o confronto final de uma vida inteira de silêncios e humilhações. Enquanto ajustava os equipamentos, enquanto subia na cabine, as imagens do passado voltavam em flashes. Meu pai rindo quando eu disse que queria voar. As palavras dele dizendo que eu nunca passaria de uma mecânica de oficina. As vezes em que desviou os olhos das minhas medalhas. Tudo isso agora se chocava com a realidade daquele momento. Quando fechei a cabine e liguei os motores, o rugido metálico encheu o ar. Era como se o próprio céu estivesse gritando em meu lugar. Olhei mais uma vez para a plateia e o vi novamente. Meu pai, imóvel, olhando fixamente para mim. Eu me perguntei o que passava na cabeça dele. Será que pensava em tudo o que havia dito? Será que lembrava das gargalhadas de desprezo? Ou será que, pela primeira vez, sentia o peso de estar diante de algo que não poderia controlar? Eu nunca saberia ao certo. O que importava é que, naquele instante, ele não podia fingir que não via. O protocolo seguiu. Recebi autorização na torre, alinhei a aeronave e dei o sinal para a esquadrilha. Os outros pilotos responderam, e juntos avançamos pela pista. A vibração do motor atravessava meu corpo, e eu sabia que, a cada metro que percorríamos, eu deixava mais claro para todos, especialmente para ele, que aquela filha que ele desprezou havia se tornado algo muito maior do que ele imaginava. O público aplaudia, gritava, vibrava, mas para mim, o maior barulho era o silêncio dele. Um silêncio diferente dos outros que vivia até então. Não era mais o silêncio de desprezo. Era o silêncio da derrota, o silêncio de quem finalmente percebia que estava errado. E eu me mantinha em silêncio também, porque não havia nada a dizer. Minhas palavras seriam pequenas diante do que estava prestes a acontecer. Eu sabia que, em poucos minutos, o céu falaria por mim. E quando isso acontecesse, não haveria como voltar atrás. O avião ganhou velocidade, e em segundos deixamos o chão. A cidade desapareceu abaixo de nós, e a vastidão azul se abriu como um palco. Eu liderava a formação, à frente de todos, como a ponta de uma flecha cortando o ar, e sabia que, lá embaixo, entre milhares de rostos anônimos, um homem me observava em silêncio, finalmente forçado a reconhecer aquilo que sempre negou. Naquele momento, compreendi que não precisava mais das palavras dele. O silêncio dele, diante do rugido dos meus motores, já era a maior confissão que eu poderia desejar. O céu sempre foi meu refúgio, mas naquele dia ele se tornou palco e tribunal. A multidão assistia com expectativa, os olhos voltados para nós, enquanto eu alinhava minha aeronave na ponta da formação. O rádio ecoava os protocolos, mas dentro do meu capacete só havia o som da minha respiração e o rugido do motor. Lá embaixo, eu sabia, estava ele, meu pai. O homem que tantas vezes disse que eu não passaria de uma mecânica de oficina, que gargalhou quando confessei meu sonho de voar. Agora, preso no silêncio da plateia, ele veria a filha que tentou reduzir ao chão cortar o céu a 960 km/h. A torre autorizou a decolagem. Acelerei. O motor rugiu como uma fera libertada, e a pista desapareceu sob as rodas em segundos. Senti a vibração subir pelo corpo, até que o momento veio. A leveza absoluta quando deixamos o chão. Era sempre mágico, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez não era apenas voo, era vingança silenciosa. Era resposta em forma de velocidade. Subi em formação com a esquadrilha,
cortando o ar em uma linha reta perfeita, e o público explodiu em aplausos. As primeiras manobras foram de aquecimento, curvas precisas, rasantes que arrancavam gritos da multidão, mas eu esperava o ápice. O coração já antecipava o momento em que rasgaríamos o céu na velocidade máxima. O rádio anunciou o comando, e meu corpo reagiu antes mesmo da mente. Puxei o manche, ajustei a potência, e em segundos senti o avião acelerar como se fosse engolir o vento. A pressão empurrava meu corpo contra o assento. O ar parecia se tornar sólido contra a fuselagem, e o painel diante de mim mostrava os números subindo. 700. 800. 900. Até que chegou. 960. Quilômetro H. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. O céu não era mais azul. Era um campo aberto onde minha alma gritava. Eu não tinha voz naquele instante, mas tinha o rugido do motor, um som que atravessava quilômetros, que ecoava nos ouvidos de todos, e principalmente nos dele. Não havia gargalhada que pudesse se sobrepor àquele som. Não havia frase de desprezo que pudesse competir com aquele grito metálico que eu soltava pelo céu. A esquadrilha seguiu minha liderança, e juntos desenhamos figuras invisíveis no ar, curvas impossíveis, alinhamentos que exigiam precisão milimétrica. Cada manobra era um recado silencioso. Eu não só cheguei onde disseram que não chegaria, eu liderei. Eu não só provei que podia voar, eu mostrava que era capaz de comandar o espetáculo diante de milhares. Enquanto o avião rasgava a atmosfera, senti algo dentro de mim se libertar. Era como se todas as humilhações tivessem se dissolvido no vento, como se cada lágrima engolida tivesse se transformado em combustível. O barulho ensurdecedor da turbina era o som da minha alma cansada de silêncio, finalmente gritando ao mundo quem eu era. Não precisei dizer nada. A 960 km/h, eu não era mais a filha desacreditada. Eu era a piloto, a líder, a mulher que desafiou o impossível. Fizemos a manobra final, um mergulho em alta velocidade, seguido de uma subida quase vertical. A pressão esmagava meu corpo, a visão quase turvava, mas eu não cedia. Segurei firme, porque sabia que aquele era o momento que ficaria gravado. O público prendeu a respiração, e quando estabilizamos no alto, ouvi a explosão de aplausos mesmo com o capacete abafando o som. Era ensurdecedor. Era a consagração. No instante em que voltei os olhos para baixo, enxerguei a multidão como pequenos pontos em movimento. Mas havia um ponto fixo que queimava na minha mente. Meu pai. Eu não conseguia vê-lo nitidamente, mas sabia que estava lá. Sabia que ouvia. Sabia que sentia. E naquele silêncio dele, naquela incapacidade de negar o que estava diante dos olhos, estava minha maior vitória. Eu não precisava que ele batesse palmas. Não precisava que se levantasse. O simples fato de ele estar presente, forçado a encarar o que negou por toda a vida, já era a justiça que eu buscava. Quando iniciamos o procedimento de descida, meu corpo ainda vibrava com a adrenalina. O avião parecia parte de mim, e eu não queria desligar o motor. Mas tudo tem um fim. Pousei suavemente. A esquadrilha completou a formação, e o público se levantou como uma onda. Aplausos, gritos, bandeiras sendo agitadas. Era um mar de reconhecimento. Eu desci da aeronave e permaneci firme, o uniforme impecável, o capacete ainda na mão. Não sorri, não chorei, apenas fiquei ereta, porque aquele silêncio era minha resposta. Caminhei em direção à linha de oficiais que aguardavam. Houve continências, cumprimentos, elogios formais, mas minha mente estava em outro lugar. Eu procurava na plateia, entre rostos anônimos, aquele rosto específico, e quando o encontrei, vi exatamente o que esperava. Ele estava de pé, mas não aplaudia. Estava imóvel, com o olhar fixo em mim, como se tentasse entender em que momento havia perdido a narrativa da própria filha. Era o olhar de um homem que viu sua certeza desmoronar diante do impossível. E pela primeira vez, não senti dor ao encará-lo. Não senti raiva. Senti apenas certeza. Certeza de que não precisava mais da aprovação dele. O céu havia falado por mim. E nada poderia apagar isso. A 960 km/h, o céu foi rasgado não apenas pelo avião, mas pelo grito da minha alma. E esse grito, silencioso e ensurdecedor ao mesmo tempo, ecoaria para sempre. Quando o avião finalmente repousou no chão e o motor silenciou, eu sabia que algo havia mudado para sempre. O rugido que minutos antes ecoava pelos céus
Ainda vibrava em meu corpo como uma lembrança gravada na pele, mas agora o que preenchia o ar era o som ensurdecedor da multidão. Eram palmas, gritos, vozes que se uniam em um coro de reconhecimento. O público estava de pé, não apenas pelo espetáculo, mas pelo símbolo que havia acabado de presenciar. Aquele voo não era apenas uma demonstração militar, era uma história contada em velocidade, suor e disciplina. Era a vitória de alguém que por muito tempo foi chamada de fracassada. Eu desci da cabine lentamente, cada movimento carregado de um peso simbólico. Segurava o capacete debaixo do braço, caminhando com passos firmes sobre o asfalto da pista. O sol refletia no meu uniforme, e em cada medalha que brilhava ali havia uma história de dor e resistência. O calor do chão subia pelas botas, mas dentro de mim era outro tipo de calor que me incendiava, o da justiça. Não uma justiça ruidosa, mas a justiça fria e silenciosa que vem quando, finalmente, todos são obrigados a ver aquilo que negaram durante tanto tempo. Oficiais se aproximaram, cumprimentaram-me com continências sérias, e eu retribuí. Era o protocolo, mas naquele instante, mais do que protocolo, era respeito. O comandante que me convocara para liderar o show estendeu a mão, e no olhar dele não havia dúvida. Eu havia cumprido a missão com perfeição. A esquadrilha atrás de mim aguardava, cada piloto ainda tomado pela adrenalina, mas todos me olhavam de forma diferente. Eu não era apenas mais uma entre eles. Eu era a líder que havia conduzido o voo mais memorável de todos. Foi então que o anúncio soou pelo alto-falante, e as palavras ecoaram de um jeito que jamais esquecerei. General, honras a bordo. O título reverberou como um trovão sobre a multidão. O público, que já estava de pé, pareceu explodir em aplausos ainda mais fortes. Vi pessoas levando a mão ao peito, crianças gritando, homens e mulheres chorando emocionados. Era o reconhecimento oficial, público, inegável. Não era mais sobre mim e meu pai. Era sobre todos. Era sobre uma mulher que, desacreditada desde sempre, agora tinha seu nome ecoando por todo o pátio, selado por aplausos que ninguém jamais poderia apagar. E entre a multidão, eu o vi, meu pai. Ele estava imóvel, com as mãos ainda cruzadas, mas algo em sua postura havia mudado. O semblante duro dera lugar a um silêncio que não era de desprezo, mas de impotência. Era o silêncio de quem finalmente percebia que estava diante de algo maior do que a própria teimosia. Eu não precisei que ele dissesse nada. Não precisei que levantasse as mãos para aplaudir, nem que gritasse meu nome. O simples fato de ele estar parado, olhando para mim sem conseguir desviar os olhos, já era a confissão que eu esperei a vida inteira. Enquanto todos aplaudiam, percebi que, paradoxalmente, o maior reconhecimento não veio das palmas. Veio do silêncio dele. Um silêncio carregado de derrota, de arrependimento, talvez até de orgulho engolido. Era como se cada palavra de desprezo que ele havia me dito estivesse sendo devolvida a ele naquele instante, esmagada pelo contraste do que ele via diante de si. Eu não era a mecânica fracassada que ele disse que seria. Eu era a general saudada diante de milhares. E isso era algo que ele jamais poderia negar. Continuei caminhando até a posição de destaque, onde deveria receber oficialmente a saudação. As pessoas ao redor se levantavam, batiam continência, algumas gritavam meu nome. Mas dentro de mim, o que ecoava era aquele título no alto-falante: General. Não havia gargalhada que pudesse abafar isso. Não havia silêncio que pudesse apagar isso. Era a vitória definitiva. Olhei novamente para meu pai, e por um instante, nossos olhos se encontraram. Não havia lágrimas, não havia sorrisos, mas havia algo maior, o reconhecimento implícito. Eu não precisava que ele se ajoelhasse, nem que pedisse perdão. Eu já tinha o que queria. A vida havia me dado a oportunidade de responder sem palavras, de mostrar sem precisar gritar, de vencer sem precisar humilhar. Quando a cerimônia terminou e o público começou a se dispersar, permaneci alguns minutos sozinha perto da aeronave. Toquei a fuselagem ainda quente do motor e fechei os olhos. Revivi cada etapa do caminho. A menina correndo atrás da sombra dos aviões, o cheiro de óleo nos hangares, as gargalhadas do meu pai, as noites em claro estudando fórmulas que pareciam impossíveis, o peso da desconfiança no quartel, as feridas, as cicatrizes, as primeiras medalhas ignoradas por ele. Tudo estava ali, condensado naquele instante.
Eu sorri em silêncio. Não um sorriso de vaidade, mas de paz. A vida havia me dado o palco perfeito. Não precisei responder às ofensas. Não precisei provar nada com discussões vazias. O céu havia falado por mim. O rugido do motor a 960 km/h foi a minha voz. E o aplauso de milhares de pessoas foi a sentença final. Quando deixei a pista naquele dia, sabia que jamais voltaria a ser a mesma. E mais importante ainda, sabia que meu pai também não. Ele poderia nunca me dizer em voz alta, mas carregaria para sempre a lembrança daquela manhã em que sua filha, que ele chamou de fracassada, foi saudada como general diante de todos. Esse foi o reconhecimento que ele não podia negar. E para mim, foi a vitória mais silenciosa, mais fria e mais satisfatória de todas.